Quero ver esse chat bombando. Eu quero bom dia, eu quero energia, eu quero elogio para meus professores, para essa galera top. Quero ver o chat. Estou aqui, ó, acompanhando para poder responder o que vocês mandarem na hora, tá joia? Então, a gente aqui tá uma dupla perfeita. A física... Salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu costumo brincar, Paulinho, que a física é a poesia da natureza. E a matemática é o idioma. Então a física é a poesia. Galera, frase aí para redação, viu? A física é a poesia da natureza e a matemática o idioma. Então, galerinha, bom dia, é um prazer estar aqui. Teuzinho, professor de matemática, aqui dispensa comentário. Nosso mestre, Paulo Baense, ele... Junto aqui com o Teuzão. Teuzão, rapaz, Teuzão. Teuzão. A gente vai aqui hoje mostrar tudo que for propriedade de gráfica, interpretação de gráficos, que você sabe muito bem que o Enem quer de você. Ele quer essa habilidade, saber ler um gráfico. É isso mesmo, um gráfico fala. E você tem que saber, tem que entender o que é que ele está querendo mostrar para você. Entendeu? Uma interpretação, uma inclinação, uma área, é isso que o gráfico faz. O gráfico é uma linguagem. Tá? É uma linguagem, tal qual o português é uma linguagem, tá certo? Bom dia, obrigado Edu, Wendel, João, Gabi, Paulinho maravilhoso, eu também quero Teuzinho maravilhoso, viu? Morgana, valeu galera, obrigado galera, muita interação. Galerinha, iniciando da parte mais formal, Paulinho, genial, já passou muito bem. Teuzão, tem como não ter gráfico na minha prova de matemática? Impossível. Quantos Teuzinho vai ter entre 5 a 8 gráficos? Por que, Teuzinho? Porque a leitura de gráfico, como o nosso mestre já explicou, é uma capacidade, é uma habilidade interpretativa. Em matemática só que vai ter gráfico? Jamais. Em física vai ter muito gráfico. Teuzão, tem gráfico em humanas? Só tem. Todo comando de redação vai trazer uma informação matemática e quase todos os anos tem um gráfico. O gráfico é a forma mais elegante, é a forma mais discreta, é a melhor forma de passar muita informação de forma concisa e simples em um pequeno espaço de tempo. Em geografia, tem gráfico? Só tem. Você precisa acompanhar o fluxo migratório durante os anos. Você precisa acompanhar a parte de queda do PIB na parte de economia durante os anos. Com isso, você consegue prever acontecimentos. Você vai conseguir prever acontecimentos. Então, a parte gráfica permite que você tenha esse jogo de cintura. Em história, pelo amor de Deus, todo mundo aí já viu o gráfico do crescimento da expectativa de vida. Esse ano, infelizmente, vai ser o primeiro ano que o Brasil, depois que começou a registrar, a gente vai ter uma queda na expectativa de vida. Isso permite previsibilidade. Teuzão, e em saúde tem gráfico? Demais! Então, um bebezinho quando nasce, existe uma expectativa. Existe um gráfico para o bebezinho que vai dizer qual é a massa que ele deve ter para cada semana de vida. Eu não dei o nome, Paulinho não deu o nome. Eu quero que vocês respondam aí qual é o assunto de matemática que vai ter muito gráfico que relaciona uma grandeza em relação à outra. Qual é o assunto de matemática que faz isso? Que relaciona uma grandeza em função da outra e permite previsibilidade. Galera que atua na bolsa sabe isso demais. Enquanto isso, vocês vão respondendo. Coloca esse gráfico aí que massacrou a gente, esse gráfico aí. Olha que gráfico maravilhoso. Galerinha, esse gráfico vocês viram demais, só que faltou uma informaçãozinha que mestre Paulo vai trabalhar com a gente. Esse gráfico foi demais difundido. Preste atenção aí. Deixa eu ver se já tem resposta. Função! Brocô Juvenal. Brocô Juvenal. Função. Teuzão. Função é a capacidade de relacionar duas grandezas e que me permite
previsibilidade. Eu agora mesmo, eu já sabia que o mês de abril tem uma grande incidência de chuvas. Quando eu mostro esse gráfico no decorrer do tempo, eu tenho um gráfico grande de vários anos no mês de abril, indicando com isso os entes públicos conseguem prever e tomar medidas naquele momento. Então, nosso gráfico aí, tem como colocar o gráfico aí de novo para a galera do Covid? Ou vamos aqui pelo quadro mesmo? Pronto, vamos para o gráfico aí de Covid. Olha aí para esse gráfico do Covid. Galerinha, no eixo Y, eu tenho o tempo. No eixo Y, eu tenho o número de casos, tá bom? E no eixo X, horizontal, eu tenho o tempo. E aí a gente teve várias especulações e a principal informação que para muitos passou despercebido é o seguinte: quando eu multiplico a quantidade de casos pela quantidade de dias, eu descubro o total de casos. Vamos de novo? Se eu tenho no primeiro dia 2 casos, no gráfico vai estar dia 1 na direção do 2. No segundo dia, 5. 5 casos. No gráfico vai estar no dia 2 na direção do 5. Para que eu saiba o total, eu tenho que somar. Isso em matemática é o que nós chamamos de integral. E essa é uma ferramenta poderosíssima que vai ser muito utilizada em todas as disciplinas, sobretudo em física com Paulinho. Então, o que é que esse gráfico está dizendo aí para mim? Está dizendo, Teuzão, você está dizendo para mim que a quantidade de mortes no pico grande é igual à quantidade de mortes com altura menor? Estou. É a mesma quantidade de morte. O que acontece é que vocês receberam essa aula várias vezes. Nós precisamos diluir o número de casos no tempo e diluindo o número de casos no tempo, nós temos uma situação do nosso sistema de saúde conseguir suportar essa pressão. Então, olha que bacana, a área do gráfico é a mesma. Tanto essa área quanto essa área é a mesma. O que vai mudar é o tempo que isso vai acontecer e os entes públicos conseguirem absorver essa quantidade de pacientes. Então, Teuzão, quando eu pego um gráfico, eu tenho que saber o que está no eixo X, saber o que está no eixo Y, e sempre que eu multiplico um pelo outro, eu tenho uma área. Vamos ver como é que isso é cobrado agora na poesia da natureza. Mestre agora vai entrar. Pois é, galera. Então vamos mostrar aqui algumas aplicações disso em física. Pega mais escuro, né? Tá ali. Apagador aqui. Tá ali, apagador? Uhum. Repara só, como eu falei para vocês, interpretação de gráficos é uma habilidade que o Enem está cobrando e muito, tá certo? Então, às vezes, você vai esbarrar com um gráfico na prova que, de repente, talvez você não tenha nem visto em aula ou o professor sequer tenha comentado em sala. Mas aí você lendo o texto, e como o Matheus falou agora há pouco, lendo o eixo vertical, o eixo horizontal, a abscissa ordenada, tá? O que é que você vai entender? Você vai entender exatamente aquilo que ele está querendo mostrar em termos de crescimento. Você vai poder fazer uma previsão do que vai acontecer. Você vai poder fazer aquilo que se chama de extrapolação gráfica, tá certo? Que foi o que o Matheus, inclusive, comentou. Nós temos aqui alguns casos de gráficos famosíssimos na física. A gente vai começar, por exemplo, por gráficos da cinemática, tá? Gráficos da cinemática, Paulo? Sim, gráficos da cinemática. Por exemplo, quando você fala de gráficos de espaço em função do tempo, tá? Um gráfico qualquer, um movimento qualquer, pode ser um movimento uniforme, pode ser um movimento uniformemente variado ou variado qualquer, tá certo? Ora, esses gráficos
a inclinação da reta tem um significado. A inclinação da reta em um gráfico espaço em função do tempo representa a velocidade do móvel. Isso mesmo. Quanto mais inclinado é o gráfico espaço-tempo, maior a velocidade do móvel. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui em um mesmo gráfico a representação de dois movimentos, por exemplo, esse movimento aqui A, esse movimento aqui B, que representa como o espaço varia em função do tempo, nós observamos que a inclinação do gráfico espaço-tempo do móvel B é maior do que a inclinação do mesmo gráfico espaço-tempo do móvel A, o que mostra claramente que a velocidade de A é maior do que a velocidade de B. Posso pegar um pouquinho de matemática aí? E ó, rapidinho, só para fechar. E veja que para descobrir quem tem a maior velocidade, eu não preciso de valores. Não há necessidade de eu ter colocado o número aqui para responder. Porque na hora, o cara pergunta para você quem é que tem maior velocidade, e você fala, poxa, como é que eu vou calcular? Se eu não tenho distância, se eu não tenho tempo. Basta você analisar a inclinação. Fala, Matheus. Beleza, galerinha, ó, um pedido aqui para vocês. Tá gostando? Quer interagir? Quer mandar mensagem direta? Quer perguntar sobre o nosso curso que está apenas começando e vai vir muita novidade por aí? Ao vivo, vamos responder para você agora tudo que você precisa saber sobre o nosso curso e sobre a aula. Próximos professores, tudo direitinho. É agora, ó, 998030303071. Vai agora e pega a informação que você precisa. Não adie seu sonho, não adie seu sonho. Se comprometa com você. Vai agora e faça parte dessa equipe que eu tô te aguardando. Pegando aqui, Paulinho, a deixa, ó. Teuzão, e como é que isso é chamado em matemática? Olha pra cá em matemática como isso é chamado, ó. Em matemática, a gente fecha, por exemplo, esse triângulozinho aqui. Essa variação daqui, que nesse caso é ΔT, mas poderia ser ΔX. Então aqui seria a variação do tempo. E nesse caso daqui, seria o ΔY de matemática, que nesse caso é o que nós chamamos de ΔS. Teuzão! E aí, eu aprendi seno, cosseno e tangente pra nada? Não. Vocês aprenderam, deixa eu pegar aqui, ó, fazer esse triângulo maior, que quando eu não tenho, nem quero descobrir a hipotenusa. Quando eu não tenho e não quero descobrir a hipotenusa, vai respondendo aí no chat, eu não vou ter como esperar não, mas responde aí que você sabe. Eu não tenho nem quero descobrir a hipotenusa, mais conhecido como cateto separadinho sobre cateto coladinho. Então eu tenho que a tangente de θ é igual a ΔS sobre ΔT. Paulinho, ΔS sobre ΔT, que é a tangente de θ. Corresponde à velocidade. Corresponde a quê? Ó, Paulinho me ensinou que ΔS sobre ΔT, mais conhecido como velocidade. Ô, Teuzão, pra que você tá me dizendo isso? Paulinho, mesmo que eu não tenha uma reta, vou pegar aqui o ponto A e o ponto B. Não, o ponto B é que eu peguei mal, né? Vou pegar aqui para não atrapalhar. O ponto A e o ponto B. Fala aí, Paulinho, por favor, me ajude aí. Pois é, preste bem atenção, porque aqui se você tem um gráfico, tá, de espaço em função de tempo, prestem bem atenção porque isso já foi pergunta do Enem, tá? Procure aí questões recentes do Enem. Preste bem atenção. Esse movimento aqui não é um movimento de velocidade constante, ou seja, o gráfico não é uma reta. Se você observar direitinho, o que nós temos aqui é uma variação não uniforme da velocidade. E aí ele pergunta para você, Paulo, em qual ponto você tem maior velocidade para esse movimento? Ora,
você simplesmente, em cada ponto do gráfico, vai traçar a tangente. Essa tangente vai indicar a inclinação da curva naquele ponto. E aí, no momento em que você traça simplesmente a tangente, no ponto A e no ponto B, você percebe que a tangente desse ponto A, ela é mais inclinada do que a do ponto B. Então, ele pode perguntar a você, sem precisar conhecer valores numéricos, qual desses dois pontos você teria a maior velocidade. E, nesse caso, a velocidade de A, com certeza, é maior que a de B, por conta dessa maior inclinação. E aqui já corrigiram a gente tem os melhores alunos, viu? Paulinho falou certo, colocou tudo certo, só que aqui a gente inverteu. B estava mais inclinado. Ele falou certo e escreveu. Obrigado! Obrigado aí quem deu essa contribuição, você tá certo, maravilha. Então aqui nós temos aqui uma relação entre velocidade com matemática com tangente. Eu falei que a área do gráfico, para você tirar onda com aquele seu amigo universitário, a área do gráfico é o que é chamado de integral. E a tangente, para você tirar onda com seu amigo, é a derivada no ponto. Cai isso no ensino médio? Não, é só para você tirar onda. Para poder dizer, rapaz, a tangente da reta no ponto é a derivada. Pronto, tem um pouquinho a mais do que isso. Paulinho, vou apagar aqui para você dar outros exemplos de gráfico. Sim. Olha bem, como o Teuzão estava falando agora há pouco, prestem bem atenção, a área do gráfico, ou de algum gráfico, tá certo? Vamos falar de gráficos de física, um gráfico famosíssimo, tá? Gráfico da força aplicada a um corpo em função do deslocamento que esse corpo sofre, tá? Quando você tem um gráfico de força em função do deslocamento, não interessa se essa força é constante, não interessa se essa força é variável, prestem bem atenção, a área desse gráfico, que corresponde exatamente a essa situação aqui, ó. Observem, aqui eu tenho um corpo, sendo aplicado a ele essa força variável, produzindo esse deslocamento. Gente, prestem bem atenção. Vamos falar aqui de física, olha só. O que é que uma força faz ao ser aplicado a um corpo? Uma força, ela está acelerando aquele corpo. Mas eu também posso falar um pouco diferente. Eu posso dizer para você que quando uma força é aplicada a um corpo, essa força está transmitindo, ela está transferindo energia para o corpo. E ao transferir energia para o corpo entra em movimento. E por isso mesmo nós dizemos, esse corpo, através dessa força, foi feito sobre ele realização de trabalho. O que é que significa dizer a força realizou trabalho? A força realizar trabalho significa dizer que a força está transferindo energia. Esse corpo adquire velocidade, esse corpo adquire energia cinética. Mas, Paulo, como é que eu vou calcular esse trabalho? Ora, no caso de um gráfico, que nós estamos falando aqui de gráfico, né, Teuzão? Ó. Exato. No caso de um gráfico, é essa área daqui que vai permitir o cálculo desse trabalho, que vai permitir, preste atenção, determinar a energia que foi transferida para o corpo. Mas, Paulo, pelo amor de Deus, esse gráfico, eu não sei como é que eu vou calcular essa área. E aí, Mateusão, fala aí uma solução, pelo amor de Deus. Dá um macete. Já pensou se o cara tivesse esse gráfico aí? De que maneira ele poderia, já que ele falou, eu não sei integral, eu não estudei integral. E aí, eu faço o que da vida? Fique tranquilo que no ensino médio, quando cair, vai cair assim, ó. No ensino médio, quando cair, vai cair assim, ó. Teuzão, você me garante que vai cair assim? Garanto.
Te dou certeza, no ensino médio não vai cair uma curva que você não conhece. No ensino médio sempre vai cair retângulo, triângulo ou trapézio. Então, usando a nomenclatura de Paulinho, eu vou girar minha figura para vocês visualizarem. Esse pedacinho daqui vai vir para cá, para cima. Olha para cá, galerinha. Esse pedacinho saiu daqui para cima, que Paulinho me ensinou que é a força inicial. Esse zero não é ó não, viu, gente? Eu passei a vida inteira achando que era óbvio. É zero aqui, viu? Aqui embaixo seria essa área toda, que seria a força final. E a minha altura é a distância. Respondam aí pra mim, por favor, é a área de qual figura que eu vou ter que fazer aqui? Fala pra mim aí. Responde aí no chat, por favor, galera, me dê essa moral. Que figura é essa que eu tenho? E já responde mais. Diz qual é a figura e diz qual é a fórmula. Aí eu quero ver se você é retado mesmo. Enquanto você diz pra mim qual é a figura e qual é a fórmula, reforçando, ó. Mande seu zap agora, só vai vir fera, só foi o esquente, só tá começando. Vai vir uma galera barra pesada ainda, vai ter mais atração musical com super artistas. Manda mensagem no zap. Se você caiu de paraquedas aqui e não entendeu, conheça tudo sobre o curso do GM. Ó, 9980 0303 071. A gente vai te responder agora e te orientar como proceder. Ao vivo. Se você entrar agora, a gente vai pegar a sua imagem e colocar aqui, tá joia? Mandando sua pergunta, seu bom dia, seu show da Xuxa, um beijo pra minha mãe e pra meu pai. A gente vai botar você no ar agora. Mande agora que a gente tá esperando pra poder colocar você no ar. Será que chegou alguma resposta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém respondeu. Trapézio! Obrigado, Hanna. Obrigado. Trapézio. A fórmula não saiu ainda não, mas eu vou continuar aqui, que tem muito mestre chegando na área. Então, a área do trapézio... Opa! Tô tomando risco aqui de cair o meu microfonezinho. Então, a área do trapézio... Opa! Camille! Camille é brocadora. Camille, você já é aluna do GM? Camille, você já é aluna... Porra, se não, tá na hora de ser. Vai logo que eu preciso de aprovação, viu? Eu preciso de aprovação. Brocou em alta, então, nesse caso, Paulinho usou essa fórmula para trabalho. Não sei se Paulinho gosta. Tem quem use trabalho um W, né, Paulinho? Você prefere qual? Eu usei o tal, meu. Tal, pronto. Então a área vai ser base maior, do jeito que minha princesa me ensinou, Camille, mais base menor, vezes a altura, 7, dividido por 2. Tá joia? Base maior mais base menor. Ah, já é aluna. Camille já é aluna. Que coisa boa. Ó, você já tá pra trás de Camille. Você já tá pra trás de Camille. Se Camille já é aluna, graças a Deus. Maria Eduarda, Duda, você já é aluna, Duda? Você já é aluna também, Duda? Duda também colocou a fórmula certa. Tá joia? Então entra ao vivo aí, galerinha. Manda uma mensagem, deixa de timidez. Galerinha, é uma oportunidade. Vai lá, faz o reboco. Vai lá, aparece bonitona, aparece gatona, manda uma mensagem lá. Então, de repente, tô estudando, indo em direção ao meu sonho. Tô evoluindo, tô aproveitando. Quem tem força de vontade para assistir uma aula sábado de manhã, já saiu na frente. E ainda posso descolar um crush aí. Ainda posso estar com o meu contatinho aí na mídia. Então mande a mensagem agora que a gente está esperando para colocar você no ar. Então, Paulinho, tem mais alguma? Deixa eu pagar para o meu mestre. Vamos fazer aqui mais uns comentários interessantes. Pronto. Viu, Teuzão? Apaguei. Posso pagar? Rapidinho. Que é o seguinte, pessoal. Uma coisa muito importante, principalmente no estudo de gráficos, é você, a partir do gráfico, saber identificar proporções que são diretas simples, proporções inversas simples, direta quadrática, inversa quadrática, tá? É uma habilidade que o Enem está sempre cobrando, entendeu? Então, por exemplo, a gente estava falando muito aqui, Teuzão, de proporções diretas, né?
a gente também tem que lembrar situações em que você pode ter, na própria física, uma proporção inversa quadrática ou inversa simples. Por exemplo, quando a gente vai falar de gases, tá? Quando você faz um estudo de gases ideais, nós vamos fazer esse estudo aqui. Pressão em função de volume, é um gráfico muito interessante. Se você considerar a temperatura de um gás constante, repara só, pessoal, nós estamos aqui dando uma aula de apresentação para o curso de um modo geral, chamando a atenção de determinadas habilidades que o Enem sempre está exigindo. Então, nós estamos falando de uma maneira bem genérica. Tudo isso aqui será estudado detalhadamente, tá certo? Camille já está saindo na frente, Camille já está vendo isso aí tudo detalhado. Então, vamos lá. Se você tem aqui uma temperatura constante numa transformação gasosa, tá? Gráfico de pressão em função do volume, que vai ser dado por essa expressão que é a equação geral dos gases, nós vamos verificar que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Em matemática, para poder ajudar, sempre que eu tenho formulações ou expressões que estão do mesmo lado da igualdade e na mesma linha, são inversamente. Teuzão, o que é que quer dizer inversamente proporcional? Quer dizer que quando uma aumenta, a outra diminui. Mas é no libera geral, Teuzinho? Não. É na mesma proporção. Se dobrar aqui, divide por 2. Se dobrar a pressão, divide o volume por 2. Mas é bom que fique claro que isso aí é uma proporção inversa simples. Simples. Porque você pode ter proporções inversas quadráticas. Tá certo? Que a gente, claro, no momento oportuno, vai estudar e detalhar mais para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gás. Vamos lá. Será que o pessoal responde? Um gás aqui cuja pressão é de igual a 5 Newton por metro quadrado, Teuzão. Com um volume da massa gasosa em 2 metros cúbicos. Teuzão, vê aí se a galera vai responder. Olha só, eu vou dobrar o volume. Se eu dobrar o volume, o que é que vai acontecer com a pressão? Se eu dobrar o volume, responde aí, ó, gente. Esse daqui multiplicou por 2. A pressão, se é inversamente proporcional, para ajudar vocês, primeiro, a pressão vai multiplicar ou dividir inversamente. Depois você responde. Enquanto vocês vão respondendo, a gente já vamos começar a nos despedir, que tem uma galera de fera entrando aí. E, galera, muito obrigado, tá joia? Vão ter muitas outras aulas dinâmicas. Obrigado pela participação, obrigado pela energia. Nós temos ainda muita gente boa. Não saia daí, mande mensagem e saiba tudo sobre esse curso que vai revolucionar. E eu queria lembrar a todos o seguinte... Já responderam. Davi, você é aluno, já responderam que divide por 2. Então vai dar quanto aqui? 2,5. Obrigado, Davi. Olha aí, galerinha, só para poder lembrar, chega para cá, Mateusão. Tá? Você está aqui com Paulo Baense e o professor Matheus Lordelo, Física e Matemática. Mas a gente também tem muito fera que não pôde participar hoje. Física com Luiz Freitas e Portela. Portela de Matemática. Reescreveu a história de matemática na Bahia e me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Pois é, galerinha. Estamos com vocês. Venha para o Grandes Mestres, venha conhecer o nosso curso. Só para responder aqui, Grande Jordan brocou, mas ele brocou em outra situação. Ele botou um quarto que ele já estava pensando no que Paulinho falou, por exemplo, força gravitacional, que é a lei do inverso do quadrado da distância. Isso. Então, aí sim seria um quarto. E foi o que eu coloquei naquela hora. Seria um quarto, Grande Jordan. Tá, joia, seria um quarto. A distância divide por 4. Seria isso. Aí você já pensou nisso e a gente acabou te confundindo. Valeu, galera! Então, galera! Fiquem com Deus!